Irmãos amados, vamos abrir a palavra de Deus no segundo livro das Crônicas. Segundo livro das Crônicas, capítulo 7. Versos 11 a 16. Segundo livro das Crônicas, capítulo 7, 11 a 16. Assim Salomão acabou a casa do Senhor e a casa do rei. Tudo quanto Salomão intentou fazer na casa do Senhor e na sua casa, prosperamente o efetuou. De noite apareceu o Senhor a Salomão e lhe disse: ouvi a tua oração, e escolhi para mim este lugar para a casa do sacrifício. Se eu cerrar os céus de modo que não haja chuva, ou se ordenar aos gafanhotos que consumam a terra, ou se enviar a peste entre o meu povo, se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, e me buscar, e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Estarão abertos os meus olhos e atentos os meus ouvidos à oração que se fizer neste lugar. Porque escolhi e santifiquei esta casa, para que nela esteja o meu nome perpetuamente. Nela estarão fixos os meus olhos e o meu coração todos os dias. Eu convido a igreja para ler comigo o verso 14, novamente. Vamos juntos? Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, e me buscar, e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados, e sararei a sua terra. Amém. Irmãos queridos, esse texto registra a cerimônia da consagração da casa de Deus, do templo, que Salomão erigiu na cidade de Jerusalém. E a Bíblia nos informa que quando ele conclui este templo e consagra este templo como casa do sacrifício, como casa de oração, como lugar onde se deveria buscar a presença e a face de Deus, que a glória de Deus encheu essa casa. E diz a Escritura que então Salomão se apresenta a Deus em oração pelo povo. E é interessante que no capítulo 6, ele vai colocar diante de diversas situações, diferentes, onde clama a Deus por socorro, clama a Deus por intervenção. E você pode perceber isso no capítulo 6, 22. Quando alguém pecar contra o seu próximo, lhe for exigido que jure, e ele vier a jurar diante do teu altar nesta casa, ouve dos céus. Versículo 24. Quando o teu povo de Israel, por ter pecado contra ti, for ferido diante do inimigo, e se converter, e confessar o teu nome, e orar e suplicar diante de ti nesta casa, ouve tu dos céus. Versículo 26. Quando os céus se cerrarem e não houver chuva, por ter o povo pecado contra ti, e ele orar neste lugar, e confessar o teu nome, e se converter dos seus pecados, havendo-o tu afligido, ouve dos céus, perdoa o pecado dos teus servos e do teu povo Israel. Se você notar no capítulo 6, verso 34,
Quando o teu povo sair à guerra contra o seu inimigo pelo caminho, porque os enviares e orarem a ti, voltados para esta cidade que tu escolheste, para a casa que edifiquei o teu nome, ouve tu dos céus a sua oração. Versículo 36, quando pecarem contra ti, pois não há homem que não peque, e tu te indignares contra eles, e os entregares às mãos do inimigo, a fim de que os leve cativos a uma terra longe ou perto esteja, e na terra onde forem levados caírem em si, se converterem, e na terra do seu cativeiro te suplicarem, dizendo, pecamos e perversamente procedemos, e cometemos iniquidades, se converterem a ti de todo o seu coração, e de toda a sua alma, na terra do cativeiro, para onde forem levados, e orarem, voltados para esta sua terra, que deixe os seus pais, para que essa cidade que escolheste, para a casa que edifiquei o teu nome, ouve tudo os céus. E agora o texto que lemos, está escrito, no versículo 12, 7 e 12, de noite apareceu o Senhor a Salomão e lhe disse, ouvi a tua oração, e eu escolhi esta casa, como casa do sacrifício. E Deus coloca uma situação, se eu cerrar os céus, de modo que não haja chuva, ou se ordenar aos gafanhotos que consumam a terra, ou se enviar a peste entre o meu povo, aí Deus disse, o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, e me buscar, se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados, e sararei a sua terra. Se vocês estão notando, há aqui um problema, e o problema está aí no verso de número 13, Deus cerra os céus, Deus envia gafanhoto, Deus envia juízo, Deus envia disciplina, e muitas vezes Deus faz isso, para corrigir o seu povo, por causa do seu pecado, e aí vem uma condição, versículo 14, se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e me buscar, e se converter de seus maus caminhos, e aí vem uma promessa, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados, sararei a sua terra, e aí vem a presença, no versos 15 e 16, estarão abertos os meus olhos e atentos os meus ouvidos à oração que fizer neste lugar. Por isso, irmãos, hoje eu quero olhar apenas para o versículo 14, e destacar aqui 3 verdades para o nosso ensino nesta noite. A primeira verdade que eu gostaria de destacar é quem somos. A segunda verdade é o que precisamos fazer. E a terceira verdade é o que Deus nos promete. Quem somos, o que precisamos fazer e o que Deus nos promete. Vejamos então quem somos. Veja o verso 14 comigo, se o meu povo, primeira verdade que esse texto diz é que nós somos o povo de Deus. Não somos o povo de Deus por merecimento, não somos o povo de Deus porque somos melhores do que outros povos, não somos povo de Deus porque Ele viu em nós virtudes, méritos, boas obras, não somos povo de Deus porque Deus viu em nós qualidades superlativas que atraíssem o seu amor. Não, nós somos povo de Deus apesar das nossas mazelas, das nossas fraquezas, dos nossos pecados. Nós fomos amados por Deus incondicionalmente, apesar da nossa frieza, apesar do nosso marasmo espiritual, preste atenção nisso, Deus continua nos chamando de seu povo, Ele é o Deus da aliança, Ele não desiste de nós, Ele pode até nos tratar com disciplina, mas não desiste de nós não deixamos de ser o seu povo.
É por isso que há esperança para você, para mim, é por isso que há um tempo de restauração, porque você e eu, nesta noite, somos o povo escolhido de Deus, o povo amado de Deus, nós somos a família de Deus, nós somos o rebanho de Deus, nós somos servos de Deus, nós somos filhos de Deus, nós somos herdeiros de Deus, nós somos a menina dos olhos de Deus, nós somos a herança de Deus, nós somos a delícia de Deus, nós somos a propriedade exclusiva de Deus, e Deus não desiste de nós. Portanto, irmãos, ser povo de Deus é um grande privilégio, mas também ser povo de Deus é uma imensa responsabilidade. Isso porque, irmãos, o mundo está olhando para nós, observando as nossas palavras, as nossas atitudes, os nossos gestos, as nossas ações, a nossa conduta. Nós somos esse povo escolhido por Deus para mostrar a luz de Deus ao mundo, para que esses homens e o mundo todo vejam as nossas boas obras e glorifiquem o nosso Pai que está nos céus. Mas em segundo lugar, irmãos, note comigo, quem nós somos? Nós somos o povo que se chama pelo nome de Deus. Veja o verso 14 comigo: se o meu povo, que se chama pelo meu nome. Agora preste atenção nisso. De todas as nações da terra, Deus escolheu Israel para ser seu povo. E hoje, de todas as tribos, raças, povos e línguas, Deus escolheu aqueles por quem seu Filho pagou com o seu sangue e comprou para Deus, para nos fazer reis e sacerdotes. Você já parou para pensar e perguntar por que Deus escolheu você? Porque Jesus Cristo comprou você com sangue. Porque você foi chamado e chamado eficazmente, numa graça irresistível. Você já parou para perguntar por que dentre tantas pessoas do mundo, Deus abriu seu coração, conquistou sua alma, trouxe a você arrependimento para a vida, deu a você a fé salvadora, regenerou você pelo poder do Espírito Santo e selou você com a marca, com o selo, com o penhor do Espírito Santo? Você já parou para perguntar por que você foi justificado pelo sacrifício de Cristo? Você já parou para perguntar por que Deus persevera em manter você firme na graça, tendo registrado o seu nome no livro da vida? De todos os povos da terra, de todas as tribos, raças, línguas e nações, você é o único povo que é chamado pelo nome de Deus. Terceira verdade, confira comigo aí, quem nós somos? Nós somos o povo chamado por Deus para uma experiência profunda e gloriosa de avivamento espiritual. Se o meu povo, eu chamo a sua atenção para essa partícula, se, porque inobstante sermos povo de Deus, muitas vezes como povo de Deus nós nos afastamos de Deus. Mesmo sendo povo de Deus, nós podemos deliberadamente, rebeldemente, recalcitrantemente nos afastarmos da intimidade de Deus. E nesta hora Deus precisa tratar conosco. Nesta hora Deus precisa nos disciplinar para nos voltarmos para Ele. E então Deus se dirige ao seu povo e diz: mas se o meu povo, que se chama pelo meu nome, hoje Deus está me chamando você para uma volta para Ele. Hoje Deus está nos convocando a um retorno para Ele.
Hoje Deus está nos dando uma oportunidade de o nosso coração ter sede dEle, ter prazer nele, nos retornarmos para Ele. Sabem por quê, irmãos? O avivamento começa na igreja. As grandes maravilhas de Deus lá fora vão acontecer quando primeiro o povo de Deus se voltar para Ele. A obra de Deus começa na igreja e depois então através da igreja para alcançar o mundo. Deus não restaura a nação antes de restaurar a igreja. O juízo começa pela casa de Deus. A mudança começa no nosso coração. E nesta noite Deus está nos chamando para uma aliança com Ele, uma renovação desta aliança, para nos voltarmos para Ele de todo o nosso coração. Sabem por quê, queridos? Porque a soberania de Deus não anula a nossa responsabilidade. Somos povo de Deus, é verdade, mas agora Deus nos dá a responsabilidade de andarmos com Ele, de nos voltarmos para Ele, e então Ele certamente se voltará para nós. A segunda pergunta que esse texto vai nos fazer, agora não é mais quem somos, agora a segunda é, o que precisamos fazer? Então confira comigo, por favor, no versículo 14, como é que está escrito aí? Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar. Primeira coisa que nós precisamos fazer é nos humilharmos, irmãos. Essa palavra humilhar na língua hebraica, traz a ideia de abaixar-se, se curvar, de não manter-se empinado, soberbo, altivo, porque Deus resiste o soberbo. Enquanto eu ficar me justificando, enquanto eu ficar me desculpando, não há chance de restauração. A restauração começa com a humilhação. Quando você se humilha, quando você se dobra, quando você se curva, quando você reconhece o seu erro, o seu pecado, porque a Bíblia diz que Deus não rejeita o coração quebrantado. Por isso, avivamento começa com choro, começa com arrependimento, começa com humilhação, começa não com a religiosidade teatral, como havia muitas vezes no meio do povo de Deus, a ponto do profeta Joel precisar se dirigir à nação e dizer o seguinte: rasgai, não as vossas vestes, rasgai o vosso coração, e convertei-vos ao Senhor, com pranto, com choro, com jejum. Primeiro, que Deus está exigindo de você e de mim, se nós queremos um avivamento, é nos humilharmos na presença dEle. Mas o que é isso? Primeiro, irmãos, não é uma tintura de melhora no procedimento, não é isso. Sabe por quê? É possível a gente ter um verniz espiritual, que até tem aprovação dos outros. Lembram da igreja de Laodiceia? Jesus não denuncia aquela igreja por nenhum pecado, não tinha problema doutrinário na igreja, não tinha problema moral na igreja. Aquela igreja se olhava e dizia assim: nós estamos bem, nós não temos necessidade de nada, não havia escândalo, não havia mau testemunho na cidade, a igreja desfrutava de um bom nome na cidade, de um bom nome no espelho. Mas Jesus Cristo identifica, apesar disso, uma igreja morna, apática, sem fervor espiritual. Humilhar-se não é você fazer novos e melhores votos para Deus. Lembra do povo de Israel, quando Moisés desceu com as tábuas da lei do monte? O povo disse: tudo que o Senhor falou, nós faremos. E às vezes, meus irmãos, a gente faz isso, domingo após domingo na igreja: não, eu vou melhorar, não, eu vou melhorar, não, eu vou melhorar, e você renova a voz, e você renova a voz, e você renova a voz, e você vem à frente, e você ora, e você faz, e você faz, e você faz, mas fica tudo do mesmo jeito. É superficial, é raso. É preciso se humilhar. Significa não apenas uma maior dose de boa vontade,
Quando Jesus disse para os seus discípulos nesta noite: todos vós vos escandalizareis comigo, como está escrito, ferirei o pastor e as ovelhas ficaram dispersas. Pedro disse: Senhor, de jeito nenhum, eu estou pronto, eu vou contigo para a prisão, estou pronto a ir contigo para a morte, eu jamais te negarei. Quem sabe nós estamos apenas com um pouco mais de uma dose de boa vontade, isso não basta. Deus quer humilhação, porque a Bíblia diz que Ele habita com abatido e contrito de coração. É por isso que a plataforma do reino de Deus começa: bem-aventurados os humildes de espírito, que no texto grego literalmente significa bem-aventurados os pobres, miseráveis, que olham para si como mendigos e dizem: eu não tenho nada, eu não tenho reivindicação de nada, eu preciso de tudo, eu dependo da graça de Deus, eu não tenho nada e eu careço totalmente de Deus. Primeiro preço do avivamento: se o meu povo se humilhar. Segundo preço, olha comigo aí: se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar. O que é que nós precisamos fazer? Precisamos orar. É por isso que todos os avivamentos da Bíblia e da história da igreja foram precedidos por volta para Deus em oração. É quando Jacó se agarra a Deus e diz: eu não te deixarei ir se tu não me abençoares. E então reconhece o seu pecado. Qual é o teu nome? Eu sou Jacó, eu sou suplantador. E Deus diz: então não chamarás mais suplantador, chamarás príncipe de Deus, Israel. Foi quando Elias subiu para o Carmelo e colocou a sua cabeça entre os joelhos e se humilhou na presença de Deus, é que as chuvas vieram e restauraram a nação que estava assolada pela seca. Foi quando Ezequias entrou na casa de Deus e se humilhou com o rosto no chão, e outras vezes quando ele estava no seu palácio e recebeu o profeta Isaías e virou para a parede e chorou abundantemente e colocou a sua vida diante de Deus humilhadamente, é que Deus restaurou a sua saúde, é que Deus libertou Jerusalém do poder da Síria, é que Deus trouxe cura para a sua vida. Foi quando Neemias orou por Jerusalém e chorou por ela, é que Deus tirou a cidade dos escombros. Foi quando os discípulos de Jesus Cristo no cenáculo oraram perseverantemente, unanimemente, 10 dias, ininterruptamente, desde a ascensão ao Pentecoste, é que o Espírito Santo foi derramado. Foi quando aqueles jovens estudantes de Oxford, em 1739, naquela reunião de 31 de dezembro, às 3 horas da madrugada, choravam e clamavam aos céus por um avivamento, é que os céus se fenderam, e o derramamento do Espírito acontece na Inglaterra, arrancando a nação da crise, e transformando aquele país. Irmãos queridos, todos os avivamentos foram precedidos por oração. Foi assim nos Estados Unidos no século XIX, foi assim na Escócia no século XIX, foi assim no país de Gales no século XX, foi assim lá na Coreia em 1907, foi assim em Quacisabanta em 1966, e se nós queremos avivamento para a igreja e restauração para a nação, nós precisamos nos humilhar e buscar a Deus em oração. Não há outro caminho, essa é a receita de Deus. O que devemos fazer? Terceiro lugar, veja comigo o texto: se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e me buscar, ou em outras palavras, e buscar a minha face. Preste atenção nisso, que orar nem sempre é buscar a face de Deus, nem sempre. Passe um prumo nas orações feitas hoje, e você verá isso. Qual o conteúdo da maioria das orações feitas hoje? Me dá, me dá, me dá, me dá, me dá. Abençoa minha casa, abençoa meu marido, abençoa minha mulher, abençoa meus filhos, abençoa meu trabalho, abençoa meus amigos, abençoa isso, abençoa aquilo, e me dá, e me dá, e me dá. Nós estamos orando como se Deus fosse uma espécie de office boy celestial.
está pronta a despachar-nos a bênção que queremos. Avivamento, irmãos, não é sede de bênção. Avivamento é sede de Deus. É buscar a face de Deus. É ter ânsia por Deus. É desejar Deus. É clamar pela presença de Deus. É desejar mais do que qualquer outra coisa a manifestação de Deus. É por isso que quando o profeta Isaías está escrevendo sobre o avivamento, ele diz que Deus vai derramar água sobre o sedento. Ele vai derramar torrentes sobre a terra seca. Deus está buscando um povo que tenha sede dele, que almeje pela presença e pela manifestação gloriosa dele, e então é para esse povo que ele vai enviar o avivamento. É a presença de Deus, não é a bênção de Deus. Quando Moisés, lá no deserto, estava vivendo um momento dramático, porque o povo tinha pecado contra Deus, e Deus tinha se irado contra o povo, e Deus havia dito para Moisés: eu não vou entre vocês, eu não vou acompanhar vocês, eu vou mandar um anjo, eu vou dar a vocês vitória, eu vou introduzir vocês na terra prometida, eu vou fazer tudo, só não vou mais com vocês. Moisés disse: meu Deus, se tu não fores conosco, não nos faça subir. Porque anjo é bom, mas não serve. A terra prometida é boa, mas não serve. A proteção contra os inimigos é boa, mas não serve. A nossa necessidade, Deus, é da tua presença. É a presença de Deus. O que devemos fazer? Quarto lugar. Confira o texto comigo. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, e me buscar, e se converter dos seus maus caminhos. Quarta coisa que nós precisamos fazer, nós precisamos nos converter de nossos maus caminhos. Qual a conclusão que você chega? É que o povo de Deus, e quem é o povo de Deus? Somos nós, é a igreja. Converter de quê? Seus maus caminhos. Às vezes nós pensamos que é o mundo que está arruinado no pecado, posto no maligno, só que tem maus caminhos. E Deus está dizendo: é o meu povo, é que precisa se converter de seus maus caminhos. E o que seriam isso? Maus caminhos. Converter-se de seus pecados, seu mau comportamento, das suas práticas mundanas, dos ídolos do coração. Vamos fazer um checklist aqui? O que é que nós precisamos nos converter? Você tem abrigado algum pensamento impuro no seu coração? Você tem colocado diante dos seus olhos alguma coisa que é indevida? Tem gente aqui navegando pelas águas turvas da pornografia, acessando sites perniciosos para a sua alma. Você tem mentido nos seus relacionamentos? Você cola na escola? Você leva para casa uma caneta da sua empresa? Você mente na hora de você fazer o seu imposto de renda? Você mente para Deus na hora de fazer o cheque do seu dízimo? Você é dizimista fiel? Você guarda o dia do Senhor? Suas palavras são santas? Ou você tem profanado a Deus com seus lábios? Você fala mal dos outros? Você guarda mágoa no seu coração? Você é duro no trato com as pessoas? Você tem inveja no seu coração? Tem pendência na sua vida que não está resolvida ainda? Você está de mal com alguém, cortou o relacionamento, não fala mais? Trata com indiferença?
Você tem lido a Bíblia e meditado na palavra de Deus de dia e de noite? Você se deleita na Bíblia? Você tem vindo à casa de Deus com alegria? Você ora pela sua igreja? Você ora pela sua nação? Você honra a Deus no seu trabalho? Você é ganancioso? Você é avarento? Você é adúltero? Quais são os maus caminhos que hoje é preciso que você e eu rompamos com eles? E quando Salomão levantou a sua oração, ele faz uma declaração: porque não há homem que não peque. Nenhum de nós que está aqui nesta noite, por mais experiente, por mais maduro na fé, por mais piedoso, está fora do alcance desta exortação. Todos nós temos maus caminhos que precisamos abandonar, romper. Porque enquanto houver pecado no meio do arraial, a Bíblia diz: Deus não será conosco. De tal maneira, irmãos, que não tem nada mais nocivo, não tem nada mais maligno, não tem nada mais perigoso, não tem nada mais abjeto aos olhos do Deus que é santo, 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 que o pecado. A Bíblia diz que o pecado faz separação entre nós e o nosso Deus. O pecado é maligníssimo, o pecado é pior do que a pobreza, o pecado é pior do que a doença, o pecado é pior do que a morte, o pecado nos afasta do maior de todo o bem, que é a presença de Deus. O pecado é enganador, ele vai levar você mais longe do que você gostaria de ir, ele vai reter você mais tempo do que você gostaria de ficar, ele vai custar para você um preço mais alto do que você gostaria de pagar. E Deus está dizendo: se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, e me buscar e se converter de seus maus caminhos. Eu queria que você agora, por um instante, num silêncio do seu coração, perguntasse assim: meu Deus, quais são os maus caminhos que hoje eu preciso deixar? Pense um pouquinho. Seja honesto com Deus. Nós queremos um avivamento. E esse avivamento passa por você e por mim. Por nós. E Deus está nos mostrando o caminho para ele. Deus está nos mostrando o preço que devemos pagar, se é que nós queremos esse avivamento. Por isso, irmãos, o avivamento vem com confissão de pecado e com abandono de pecado. Aquele que encobre as suas transgressões jamais prosperará, mas aquele que as confessa e deixa alcançará misericórdia. Talvez a sua, minha, nossa oração deveria ser nesta noite a oração do salmista: sonda-me, ó Deus, sonda-me, vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho eterno. Primeiro, então, olhamos quem somos. Segundo, o texto diz o que nós devemos fazer. Mas a terceira verdade desse texto é o que Deus nos promete. Veja aí o que Deus nos promete: então eu ouvirei dos céus. Primeiro, Deus promete nos ouvir. Pastor Arival tem pregado tantas vezes, nós temos falado algumas vezes sobre a questão do avivamento. Nós temos lido sobre esse assunto, nós temos orado por isso. Vigílias e mais vigílias, reuniões de oração e mais reuniões de oração, reiteradamente tem colocado essa causa diante de Deus. Quase todos os cultos nesta igreja, nós oramos por um avivamento. E você deve talvez fazer a seguinte pergunta: meu Deus,
Por que ele ainda não veio? O que é que está impedindo a chegada dessas chuvas? O que é que está retendo essas torrentes? E Deus está nos dando a chave do entendimento. É quando o povo de Deus se humilha, ora, busca a face de Deus e se arrepende dos seus maus caminhos. Então, eu ouvirei dos céus. Então os céus se abrirão. Então as torrentes cairão. Então Deus se manifestará. Então Deus olhará com graça e misericórdia, porque Ele derrama a água sobre o sedento. Segunda coisa que Deus promete, irmãos, confira o verso 14. Então eu ouvirei dos céus e farei mais o quê? Perdoarei os seus pecados. Louvado seja Deus. Deixa eu dizer uma coisa para você. O amor de Deus é incondicional, mas o perdão de Deus não é. O perdão de Deus não é incondicional. Para que haja perdão, precisa existir o quê? Arrependimento, confissão e abandono do pecado. Deus hoje está trabalhando conosco isso. Deus é perdoador, mas para que Ele perdoe é preciso arrependimento, é preciso confissão, é preciso abandono. Não é arrependimento e novamente arrependimento, é arrependimento e frutos dignos de arrependimento. Não é você chegar hoje e dizer, não, eu estou arrependido, e amanhã você volta tudo de novo. Não é no domingo que vem você diz, não, eu estou arrependido, no outro domingo você volta tudo de novo. Não, é rompimento. É virar as costas para o pecado. É ter uma postura nova, uma atitude nova, um caminho novo. Então Deus perdoa. Então Deus purifica. Então Deus lava. Então Deus faz tudo novo na nossa vida. E finalmente, o que Deus faz? Olha o versículo 14. E sararei a sua terra. Deus promete sarar a nossa terra. E eu acho, irmãos, e eu estou certo disso, nossa vida precisa de cura. Nossa família precisa de cura. Nossa igreja precisa de cura. Nossa denominação precisa de cura. Nossa nação precisa de cura. Como é que Deus começa a curar a nação? Deus cura a igreja. Olha a história dos avivamentos. Começa com o povo de Deus. E a partir do povo de Deus, a nação toda é abençoada. A economia muda, a política muda, a vida social muda, os relacionamentos mudam, porque Deus começa com você, Deus começa comigo, Deus começa com a igreja. Nós precisamos de cura. A violência está nas ruas, a corrupção está nas ruas, a promiscuidade está nas ruas, a jogatina desenfreada está nas ruas, os valores morais estão de ponta cabeça, a mídia está comprometida com a desconstrução dos valores, e a única maneira de nós vermos um cenário diferente na história da nossa nação, é se nós como igreja de Deus, nos humilharmos, e orarmos, e buscarmos a face de Deus, e nos convertermos dos nossos maus caminhos. Então Deus vai nos ouvir, então Deus vai nos perdoar, então Deus vai restaurar a nossa nação. A minha oração é que nesta noite Deus inclina o nosso coração para Ele, e então Ele inclinará o seu coração para nós. Buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. Achegai-vos a Deus, e Ele se chegará a vós outros. Que os céus se fendam, que as chuvas caiam, que a nossa alma se deleite em Deus,
Que a cidade de São Paulo seja abalada pela presença manifesta de Deus. Que a Igreja Presbiteriana de Pinheiros se volte de todo o seu coração para o Senhor. Você pode ficar em pé, por favor? Quem pode ler comigo o versículo 14? Vamos juntos? Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e me buscar, e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados, sararei a sua terra. Vamos de novo? Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, e me buscar, e se converter dos seus maus caminhos, então eu verei dos céus, perdoarei os seus pecados, sararei a sua terra. Você quer isso para a sua vida? Você anseia isso ardentemente? Deus não falha, Deus não mente. Ele tem uma aliança com Ele mesmo. Quando a sua palavra é obedecida e cumprida, Ele cumpre o que promete. E eu queria orar com você e por você nessa noite. Se você gostaria de ver este avivamento na sua vida, na sua casa, na nossa igreja, nessa nação. Se você está disposto a dizer: Deus, eu preciso que Tu faça essa obra na minha vida. Tu sabes quão duro é o meu coração, quanta dificuldade eu tenho de me humilhar. Tu sabes a dificuldade que eu tenho de orar. Tu sabes, meu Deus, que eu tenho sede de tanta coisa, mas eu não tenho tido sede da Tua presença. Há práticas de pecado, há vícios na minha vida, Senhor, que ainda estão grudadas em mim. Eu não estou conseguindo deixar, não estou conseguindo romper com isso. E hoje você diz: meu Deus, eu preciso de Ti. E você quer colocar a sua vida diante de Deus. Eu quero orar com você. Se hoje você quer que Deus ouça, que Deus perdoe, que Deus sare, se você quer uma visitação de Deus presentemente, gloriosamente, então venha orar, colocar a sua vida diante de Deus. É isso que você anseia? Sai do seu lugar, vem aqui à frente, vamos orar juntos, clamar ao Senhor por essa manifestação da glória de Deus na nossa vida. Se você está na galeria e quiser descer, nós aguardaremos você. Ah, Senhor Deus, Deus de toda a graça, assim como Tu escutaste a oração de Salomão, escuta a oração do Teu povo nesta noite. Muitas vezes, ó Deus, temos nos desviado dos Teus caminhos, temos feito aquilo que é mal aos Teus olhos, temos sido negligentes em Te buscar, temos desejado tantas coisas, e colocado tantas coisas em primeiro lugar na nossa vida. Perdoa-nos. Temos abrigado pensamentos impuros na nossa mente, perdoa-nos. Temos falado palavras tolas, torpes, perdoa-nos. Temos tido cobiça, avareza, ganância, perdoa-nos. Temos deixado de lado a Tua lei, não temos obedecido com alegria, com fidelidade, os Teus preceitos, perdoa-nos, Senhor. Restaura a nossa sorte, toca o nosso coração, quebra a dureza, meu Deus. Nós não queremos nesta noite
decisões rasas, superficiais. Não queremos rasgar nossas vestes. Precisamos que o nosso coração seja rasgado, que haja mudança de postura, de atitudes, que haja um novo começo, uma volta profunda, sincera para Ti, que um tempo novo venha, que o avivamento chegue, que a manifestação da Tua glória aconteça, que esta nação seja impactada, que as pessoas venham famintas, sedentas, ávidas para ouvir a Tua voz e se converterem ao Senhor Jesus Cristo. Ó Deus, visita o nosso coração, visita a nossa casa, visita a nossa família, visita a nossa igreja, visita a nossa denominação, visita a igreja cristã desta nação, visita o Teu povo e levanta o Teu povo no poder do Teu Espírito. Glórias ao Teu nome, porque apesar da nossa negligência, continuamos sendo o Teu povo. Mas nesta noite nós queremos nos voltar para Ti, para que Tu te deleites em nós, para que Tu tenhas prazer em nós, para que a nossa vida traga glória para o Teu nome e impacto para o mundo. Que seja assim em nome de Jesus. Aleluia. Amém. Amém. Podem retornar, amados, aos seus lugares, por favor.